Então, nós vamos começar aqui, como sempre, com alguns questionamentos. Oi, Paula, seja bem-vinda! Então, vamos lá. Você gostaria aí, né, de conquistar a obediência do seu filho sem precisar impor um castigo? Você sente aí que os castigos e as punições são a única forma das crianças aprenderem que existe consequências para as coisas que elas fazem e para as decisões que elas tomam? Então, nessa live, eu vou te ensinar o que você precisa saber sobre castigo e sobre como educar pela consequência, certo? E por que eu tô falando isso, né? Que eu tô te falando isso? Porque a forma como eu lido com as crianças, né, deu tão certo que as mães começaram a aprender e ter resultados com essa forma como eu lidava com as crianças. E aí já tinha 13 anos que eu estava na educação e aí hoje eu ensino as mães a educarem os filhos e colocar limites sem precisar bater, gritar ou colocar de castigo através do poder da comunicação afetiva e efetiva que funciona muito. Então, se você já gostou desse tema da nossa live de hoje, já deixa aí o seu curtir, toca aí no coraçãozinho, compartilha a nossa live no aviãozinho e aqui embaixo também você pode colocar o seu comentário, porque é muito importante o seu feedback, certo? Seja bem-vindo para quem está entrando, né? Eu separei aqui 5 passos para você seguir e conseguir educar a sua criança aí com consequências, né? E eu separei esse checklist para te ajudar numa sequência certa. E a minha dica número 5 é a minha preferida. Então, fica até o final para você pegar o e-book, né, com o passo a passo. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu e você estamos aqui juntas nas quartas-feiras, às 20 horas, com Descomplicando com a Dani. E aqui a gente discute estratégias para você conquistar a obediência do seu filho sem precisar recorrer às punições. Eu sou Dani Koschenborger, para quem está entrando aqui e ainda não me conhece. Eu sou Dani Koschenborger, especialista em comportamento e comunicação infantil, sou educadora parental e coach de mães. E eu quero começar aqui o nosso assunto falando que a maior justificativa que as mães dão, né, os adultos dão, para aplicarem essas punições e castigos para as crianças, nas crianças, né, é que elas precisam aprender que existem essas consequências, né, das coisas que elas fazem e das decisões que elas tomam. Mas a grande questão é que existe uma enorme diferença entre o castigo e as consequências. Só que as consequências são facilmente confundidas com o castigo. E aí nessa live eu vou te mostrar o passo a passo, né, inspirado nos estudos da doutora Jane Nelsen dos Estados Unidos e do Dr. Rudolf Dreikes, que ele é psiquiatra austríaco, e como eles ensinam, né, essas consequências sem precisar dar castigo para essas crianças. A própria Jane Nelsen, né, que é a criadora da disciplina positiva, ela conta no livro dela que ela mesma, que é a criadora, ela quase desistiu de falar sobre as consequências pela dificuldade que os pais têm, que as pessoas têm de entender essas diferenças e acabam usando o castigo disfarçado de consequência. Então, tanto que na minha metodologia, né, a comunicação afetiva e efetiva, ela inclui várias outras linhas, não só a disciplina positiva, mas também a comunicação não violenta, a programação neurolinguística, as neurociências, né? E eu ensino as consequências como último recurso de educação. E no curso eu ensino pelo menos outras 20 outras formas de comportamentos para as crianças, para você não precisar usar essa técnica, justamente porque geralmente as pessoas se confundem. Então precisa ter muito cuidado para não confundir as duas coisas, né? E no meu curso eu falo para as mães terem muita atenção com essa diferença. E hoje eu vou te ensinar aqui também. E o primeiro erro, né, que eu quero chamar a atenção aí, mãe, para aí para pensar, né? Você já notou que você usa as ameaças e os castigos muito mais para fazer com que a criança faça o que você quer do que para que ela faça o que é certo e o que é o errado? Para ensinar isso para ela? É mais para que ela faça o que você quer. E a intenção da punição, a princípio, seria educar. Mas educar como? Né? De que jeito?
E a filosofia por trás desse castigo é de que a gente precisa controlar a criança, que a gente precisa impor a nossa vontade e fazer ela sofrer para que ela não se lembre desse sofrimento e através desse sofrimento ela não se comporte mais daquela maneira de novo. Então a punição, ela é basicamente, né, querer que a criança sinta na pele a consequência daquilo que ela fez e que ela pare para refletir sobre aquela ação que era inadequada, de acordo com o adulto, né, mesmo que ela realmente seja, mas a criança que tem essa visão, e que ela lembre daquela dor que ela sentiu da punição, para que ela não faça de novo. Agora para pensar comigo, se a gente que é adulto, consciente, tem o nosso cérebro completamente formado e a gente não consegue usar como estímulo para não fazer de novo essa dor, imagina a criança. Então a gente querer que a criança use essa dor do castigo, essa dor da punição, para que ela não faça de novo, é muito, muito difícil. Porque o castigo acaba sendo usado, né, como uma imposição, uma manipulação, para que essa criança, né, no momento em que esse ensinamento deveria ser feito, não é feito, e aí a gente acaba usando esse castigo como ensinar o certo e o errado. Mas, na verdade, a gente não está ensinando o certo, a gente está só ensinando o que acontece, mas não está ensinando o que ele deveria fazer. Então, esse é um grande ponto. E as pessoas costumam falar, né, que precisam castigar a criança, né, porque a criança tem que aprender essas consequências, né? Mas a grande questão é que o castigo, ele não é consequência, né? Olá para quem está entrando. A consequência é algo causado por nós, simplesmente é uma consequência daquilo e a consequência já é o que aconteceu. Então o castigo é a gente que produz e a consequência é uma sequência daquilo que vai acontecer, você interferindo ou não. Então o castigo é uma reação não só da criança, né, mas da nossa falta de controle. Nós como adultos, né? Nossa falta de recursos de educação. E aí quando a criança tem uma atitude, a gente vai lá e castiga, a nossa intenção normalmente já vem carregada, né, de irritação, de memória, de braveza, de botar de castigo. E o castigo, ele não é só ação e reação, mas ele é mais do que isso. Ele é uma ação e uma hiperreação, né, junto com a nossa falta de controle emocional e várias outras coisas. E aí é quase quando a gente coloca uma criança de castigo, é quase um fica aí, filho, com seus problemas, e agora você tem que dar conta deles sozinho, né? Você tem que lidar com essa situação sozinho. E a gente coloca nas costas dessa criança como se castigar fosse uma consequência do que ela fez. E a responsabilidade dessa forma é da gente, na verdade, né? Como que a gente está lidando ou não com esse erro da criança. E aí a criança vai cumprir aquela pena, né? E a hora que ela sai dali, que ela acaba de cumprir aquela pena, ela vai ficar ainda mais brava, mais revoltada e mais irritada e ela não vai aprender. E aí esse é o grande problema por trás dessa história toda do castigo, né? Por exemplo, uma criança que apanhou porque ela deixou uma toalha. Olá, para quem tá entrando, uma criança que deixou uma toalha molhada em cima da cama, ela poderia, se a gente não para pensar, o que aconteceu porque ela deixou essa toalha molhada, né? Ela tava com pressa, ela tava empolgada para fazer um outro tipo de coisa, ela tava, simplesmente, ela não prestou atenção. Essa criança tinha desenvolvimento suficiente, maturidade suficiente para entender que ela não deveria deixar essa toalha molhada em cima da cama? Então, nesse caso, falar com a criança apanhou, ficou de castigo porque ela deixou essa toalha, isso é só punição, né? Tá errado, isso não é consequência, ela não apanhou e isso não é a consequência para ela, né? Não é consequência, o castigo não é consequência. Então, a consequência disso é a cama ficar molhada, né? E a toalha não ficar seca, né? Quando ele for usar novamente. Mas aí a mãe chegar ao ponto de bater nessa criança, né? De colocar de castigo por conta dessa toalha, isso sim é uma consequência de que a mãe ainda não tem os recursos de educação, ela ainda não teve oportunidade de aprender outros recursos, de como ela também precisa ter esse controle e como ela poderia fazer melhor.
Então, olá para quem tá entrando. E o cantinho do pensamento, vamos falar disso daqui a pouco. Então, o castigo, ele é uma decisão, né? Uma decisão nossa, né? Do nosso descontrole emocional, muitas vezes, né? A gente perde a paciência e usa esse castigo, né? E o adulto, porque o adulto mesmo não sabe lidar com aquele erro da criança, não sabe o que fazer. E aí ele acha que o único recurso que ele tem é o castigo, ou então bater, ou então gritar. E como eu disse no meu curso, eu ensino pelo menos 20 outras formas, né? Então, por que essa punição, ela é acaba sendo a forma mais comum de educar? E aí, se você não colocar de castigo, tem essa questão, né, que dizem por aí, que se você não colocar de castigo, a criança vai te controlar, se você não podar, a criança vai crescer e vai te dominar, mas ela vai te dominar se você não educar e não se você não punir. Se você não punir, você pode até podar essa criança, mas será que ela vai aprender? Ou ela vai fazer igual com outras pessoas depois? Porque você não ensinou certo, né? Então, o maior erro tá aí. E eu realmente acredito que todas as mães querem educar os filhos, mas será que a melhor maneira é essa aí? Colocando medo, impondo a nossa vontade, fazendo nossa criança sofrer? Acredito que não, né? Não é isso que você quer. Será que essa é a melhor forma, né? E a justificativa é que através dessa dor que a gente causa, né, ela não vai se comportar mais assim da próxima vez? Será que é isso? Então eu repito que o castigo, ele é basicamente querer que a criança sofra, sinta na pele o que ela fez e ela reflita sobre aquilo, sobre aquela ação inadequada que ela teve e que ela lembre daquela dor do castigo que você aplicou e decida não fazer de novo. Qual a probabilidade da criança aprender desse jeito? Aprender o que fazer? Com a dor. Então tem outras formas melhores. Eu imagino que você, como mãe, quer o melhor pro seu filho. Então, se existem outras possibilidades, vamos aprender, né? E eu vou te contar aqui 4 reações que essa criança vai ter com o seu castigo e que nenhuma delas a criança vai aprender. E nenhuma dessas 4 reações. Então, a primeira delas é o ressentimento. Então, essa criança ela vai ficar ressentida com quem castigou ela, né? É muito comum essa sensação, ela ficar com essa sensação de que ela não é amada, de sentir raiva, de se sentir injustiçada pelo que fizeram com ela. Então, essa criança, ela tá pensando no que ela fez. Ela não tá pensando no que ela fez. Ela simplesmente tá com raiva, ela tá com mais raiva. Ela tá pensando no que fizeram a ela, nessa punição. E a segunda reação que essa criança vai ter, reação e sensação, é de revidar. Então essa criança vai querer dar a volta, né? Dar o troco, causar o sofrimento em quem causou esse sofrimento nela. Mesmo que isso seja inconsciente da criança, dependendo da idade da criança, ela não tem tanta consciência assim, né? E aí ela começa a querer se vingar, para que os pais sofram de alguma forma o que ela tá sofrendo. Mas novamente, no castigo, ela não tá pensando sobre o que ela fez. Aí a terceira reação é se rebelar. A criança começa a querer se comportar de outras formas que você não quer, justamente para mostrar que você não tem controle sobre ela. Oi, Simone! Para mostrar que você não tem controle sobre ela. Então, mesmo que não seja naquele momento, em outras coisas que ela gostaria que ela já está habituada a mostrar, a ter um comportamento, ela pode passar a se comportar de uma outra maneira para mostrar que você não controla ela. Então, entrar numa disputa de poder com você. E a quarta reação para criança, né, que faz o que o castigo acaba fazendo e que ela não aprende, é recuar. Mas aí a criança até não se comporta mais da maneira como ela deveria, daquela maneira que você não quer, né? Não gostaria. Mas aí, o que acontece? Geralmente essa criança vai apresentar 2 formas de recuar. E eu imagino que você, mãe, não queira nenhuma delas. Nenhuma dessas 2 formas. Então, ou a criança recua, porque ela tá com baixa autoestima. Então, ela sente que ela precisa imediatamente parar aquele comportamento, mas não porque ela aprendeu a fazer do jeito certo, mas porque ela se sente uma pessoa ruim. Então, ela para, mas ela não aprendeu. Ela para, mas ela começa a pensar, eu sou ruim.
por isso eu vou parar, porque a minha mãe não me ama. Eu sou uma pessoa ruim, eu sempre faço tudo errado. Ou a segunda forma de recuar acontece por dissimulação, que eu não sei qual das duas é pior, né? Ou seja, parece que a criança parou aquele comportamento inadequado, mas na verdade ela continua se comportando da mesma forma, só que escondido. E ela pode começar, inclusive, a mentir. Quando você pergunta pra ela, ela fala que não fez, né? Então sempre, quando qualquer coisa é imposta, né, para quem tá sendo punido, essa pessoa vai sentir que faltou uma comunicação, que faltou você perguntar para ela por que ela fez aquilo, né? Entender o que tá por trás daquilo. E sempre que tem essa falta de diálogo, gente, é só a gente pensar na gente como adulto, né? Sempre que tem algo quando falta esse diálogo, né, a criança vai se ressentir com o adulto, porque se fosse a gente também se ressentiria. E aí o adulto acaba fazendo o quê? Castigando essa criança. E aí o grande problema é que o castigo, mesmo quando a gente acha que ele tá funcionando, né, uma hora ele vai parar de funcionar. Por quê? Porque o seu filho, uma hora, ele vai ter capacidade e maturidade suficiente, mesmo que sem entender todas as consequências, ele vai ter a capacidade de pensar e analisar e decidir se aquele castigo vale a pena ou não. Dependendo da situação, ele vai manter aquele comportamento quando ele achar que vale a pena. Então, quando eu digo que falta essa comunicação na hora de aplicar esse castigo, é que pode não estar sendo considerado, né, alguns motivos por trás dessa atitude que essa criança está tendo. E a mãe que não enxerga outra alternativa leva tudo pro pessoal, né, pro lado pessoal. Ela se sente testada, se sente enganada, se sente ameaçada e manipulada o tempo todo pra criança. E não é pessoal, né? Às vezes a mãe não percebe, mas não é pessoal. E aí a punição, ela acaba sendo essa resposta pra tudo, né? De uma forma que é a única forma de comunicação, quando na verdade não é. E essa mãe, ela passa a enxergar somente o lado dela, né? Como ela sente, né? Como ela acha que aconteceu. E ela esquece que existe ali uma criança que está em desenvolvimento, que está aprendendo sobre a vida, que está testando coisas, que está errando, que está aprendendo. E a partir de tudo que ela vive. E aí sim, quando a gente ensina, é que ela vai começar a ter novas atitudes, certo? Então, claro que essa mudança, né, ela não vai acontecer do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite que a gente vai conseguir mudar. Você não vai deixar de enxergar a punição como a primeira ferramenta, vamos dizer, de uma hora para outra, né? Mas você precisa aprender outros recursos de educação e você precisa treinar. Isso é constante, é pro resto da vida. Então, fez sentido para você? Coloca aí para mim se fez sentido isso que eu trouxe até aqui, né? Coloca aí nos comentários. E hoje eu tô aqui para te ensinar um novo recurso, né? Para você usar nessa educação ao invés do castigo, que são as consequências. Então, agora que eu te expliquei sobre o castigo, agora que eu te expliquei sobre os castigos, eu vou te explicar sobre a consequência e como que você vai usar isso. E a grande diferença da consequência e a punição é a intenção que a gente usa isso. Então, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Então, se a sua intenção com aquela atitude que você vai fazer com seu filho agora, né, que você tá fazendo com a sua criança, é fazer ela sofrer, só sofrer, né, marcando essa criança emocionalmente para ela não esquecer daquilo e que depois ela sinta esse peso daquilo que ela fez, para que ela não se comporte mais daquela maneira, isso é punição. Se a sua intenção é marcar essa criança, é punição. Se a sua intenção é trazer um peso para a criança, isso é punição. Agora, na consequência, se a sua intenção é diferente, é ensinar. E é ensinar o quê? Causa e efeito. É bem diferente. E eu vou explicar para vocês bem direitinho isso. Então, uma coisa é você querer controlar e manipular o comportamento da criança, para que ela faça tudo do jeito que você quer. Outra coisa completamente diferente é você querer ensinar para ela as consequências diretas e naturais das coisas que ela faz. Porque o que a criança faz tem consequência.
Então, quando você coloca consequência como um padrão na vida da sua criança, ela fica mais motivada a melhorar esse comportamento dela. A motivação de qualquer ser humano, ele vem de dentro, não é de fora. Tem alguns estímulos de fora, mas a motivação ela vem de dentro. E quando você aprende de verdade a fazer alguma coisa, você decide fazer. E é isso que você tem que ensinar para o seu filho, que ele decida fazer o certo. E não que ele seja obrigado a fazer o certo. Faz diferença. Então, quando ele decide fazer, ele vai fazer melhor aquilo. E vai fazer muito mais sentido para ele, assim como faz para você e faz pra gente que é adulto. Então, quando alguém manda você fazer alguma coisa, e quando que é imposto, né? Quando a sua autonomia é ameaçada, o seu corpo resiste. E da criança vai resistir ainda mais, porque ela não tem nem capacidade de responder, de falar adequadamente ainda, né? De argumentar. E aí, quando a criança se sente manipulada, isso faz com que ela se sinta naturalmente compelida a não fazer aquilo que você está pedindo, aquilo que você está falando para ela fazer. E aí, quando a gente aplica essas consequências de uma situação, a criança vive o resultado direto da atitude dela. Então, é resultado. E aí, ela aprende com isso. E toda essa atitude dela, que toda ação tem um resultado que gera esse resultado nela, e todo esse movimento vai ter uma resposta e que ela mesma produziu aquela resposta. Então é isso que a gente tem que ensinar para a criança, que toda ação tem uma reação e que todo movimento que a criança faz vai ter uma resposta e que quem produziu esse resultado foi a própria criança. Isso é ensinar consequência. Então, nesse sentido aí da consequência, uma coisa muito boa acontece. Primeiro, duas coisas, né? Primeiro que a nossa intenção, ela se modifica. A nossa como pais, como mães, como adultos, se modifica. Porque a gente não tá mais carregado de raiva, de irritação. A gente começa a aplicar essa resposta à atitude direta que a criança teve. E a nossa intenção, ao invés de punir a criança, é educar. Então a nossa atitude se modifica e algo mágico acontece para essa criança. Ela passa a não se revoltar mais com a gente. Ela não enxerga mais a gente como o culpado daquilo. Muito pelo contrário. Ela começa a entender que a causa daquilo que foi um resultado de uma consequência que ela mesma fez. E ela passa a perceber que toda a ação dela vai ter esse resultado. Então não é culpa sua, não é culpa do adulto, não é culpa do pai. Ela mesma procurou e ela vai viver esse resultado. Então essa é a parte mais importante desse aprendizado. E ele acontece. Pode acreditar que ele acontece. Então as consequências, né, na forma da disciplina positiva, ela é dividida em duas partes, né, em dois tipos de consequências, que são as consequências naturais e as consequências lógicas. E eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que são as consequências naturais? Então, por exemplo, se você diz assim, filho, se você sair sem casaco, você vai sentir frio. Isso é uma consequência natural, porque se você tá num lugar frio e você tá sem casaco, você vai sentir frio. Então, quando você fala pro seu filho, né, leva o casaco e o seu filho não quer, é uma consequência natural ele sentir frio desse casaco. Por estar sem casaco. Você não tem o poder de esfriar o tempo. Por isso que ela é uma consequência natural. Você não tem o poder de esfriar o tempo, né? Então, ele sair sem o casaco num lugar onde está frio, isso é consequência natural da decisão dele. Agora, olha a diferença. Se mesmo assim, seu filho não quis levar o casaco, realmente fez frio, e aí você decide não levar o casaco para a criança, e a criança fica passando frio, aí sim é castigo e punição. Porque principalmente para uma criança, se essa criança tem aí menos de 6 ou 7 anos, ela ainda não tem maturidade para pensar nas consequências do frio. Que ela fica doente e várias outras coisas. Então, quando acontece dela não levar o casaco, quando ela sente frio, o que você vai fazer, né? Porque é uma consequência natural. Então você vai mostrar para essa criança que você levou o casaco, mas que da próxima vez ele precisa levar o casaco, porque sente frio, mas ele sentiu a consequência de não estar de casaco. Por isso que é natural, você não teve nenhum tipo de ação, não tinha a ver com a sua ação, teve a ver com o clima, por isso chama consequência natural. E
Eles não precisam sofrer as consequências do frio para aprender sobre o frio, né? No caso assim, então quer dizer que eu ficou sem casaco, eu não levei o casaco, a criança vai ficar doente. Então isso é uma consequência do frio. Se você não leva o casaco, se você não dá o casaco pro seu filho, aí sim, você tá punindo. E aí, quando o adulto tem essa mente, assim, ainda de punição, a criança fala que tá com frio, e aí o que você vai responder quando você ainda tá nessa mentalidade de punição? Paciência, filho. Eu te falei pra você levar o casaco e você não levou, então agora que fique com frio. Então a mente punidora, ela fica pensando isso. Problema seu, aquele negócio, agora problema seu, né? Então, só de você entender, só da sua criança entender que se ele não levar o casaco da próxima vez, ele vai sentir frio, ele já vai estar aprendendo. Então isso é uma consequência natural. Mas aí no momento em que ele fala que tá com frio e você pune, aí ele não vai ter aprendido nada, né? Porque ele pensa que você não ama ele e que você não quer cuidar dele. Então, para ficar claro, a consequência natural são coisas que você não tem interferência. Então, se eu não comer, se sua criança não quer comer, naturalmente ela vai ter fome. E você não faz, se você não fizer nada, ela vai ter fome do mesmo jeito, por isso que é natural. Né? Se ela não vestir o casaco, ela vai sentir frio. É uma consequência natural, você não tem o poder de modificar isso. Se ela não tomar banho, é uma consequência natural que ela vai ficar fedida. E se ela não lavar a cabeça, é uma consequência natural que ela vai ficar suja. A cabeça vai ficar suja. Então, essas são as consequências naturais. Já nas consequências lógicas, e eu vou passar o passo a passo para vocês, como vocês vão entender como usar isso no dia a dia. As consequências lógicas, né? É o seu filho, por exemplo, tá lá assistindo desenho. E ele não quer desligar a televisão no tempo combinado. E aí o que acontece? Ele vai perder o privilégio de assistir o desenho. Isso é uma consequência lógica. Agora você falar pra criança, né, que ela tá jogando o brinquedo no chão, lá, por exemplo, né, e agora que ela tá jogando o brinquedo, ela vai ficar sem assistir desenho, não tem nada relacionado. O brinquedo com o desenho é punição. É punição, porque não tem nenhuma lógica de causa e efeito. O que é lógica de causa e efeito? Se eu não desliguei a televisão no horário certo, então eu vou ficar sem assistir desenho. Isso é causa e efeito. Agora, o que tem a ver a causa da criança estar jogando o brinquedo no chão e você falar que vai tirar a televisão? Não está relacionado. Quando não está relacionado, a criança não faz o link. Ela não entende que aquilo está errado. Então precisa estar relacionado para que ela entenda a lógica por trás da situação. Então essa é uma diferença muito, muito próxima e ao mesmo tempo muito diferente. Mas os pais confundem muito. Para que não seja um castigo, tem que estar relacionado com aquilo que a criança fez. Que aí ele vai perder o privilégio de viver aquele momento. Aquele momento relacionado com aquele problema. Então, uma coisa não tem relação com a outra nesse caso que eu falei sobre o brinquedo, né? Não tem nenhuma relação. Agora, se você diz aí pra sua criança, né, que tá jogando brinquedo, por exemplo, como eu falei, e que aquele brinquedo, se ela continuar jogando aquele brinquedo, vai quebrar, e como você não quer que ele quebre, você vai guardar esse brinquedo, essa é uma consequência lógica de você guardar esse brinquedo, porque você explica que você vai deixar o brinquedo guardado, já que que o brinquedo é para brincar, não para quebrar, e que ainda ele não tá tendo maturidade para isso. Então a criança vai entender que não é para jogar o brinquedo, que o brinquedo não é de quebrar. Então o brinquedo não é para quebrar, é para brincar, por isso a minha mãe vai guardar o brinquedo. Tem relação. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido aí? Essa questão de ter a relação tem que estar sempre relacionado. Então, na consequência lógica, depende da sua ação. Na consequência natural, não depende da ação do adulto. Vai acontecer de qualquer forma. E na consequência lógica, depende da ação do adulto para acontecer. Então, na natural, se não tiver nenhuma interferência da mãe, mais uma vez, na natural, se não tiver nenhuma interferência da mãe, vai acontecer do mesmo jeito. E na consequência lógica, tem a interferência da mãe.
Se não tiver interferência da mãe, já é permissividade. E se tiver a interferência da mãe de forma errada, é punição. Entenderam a diferença? Então agora eu vou dar o checklist, né? O passo a passo para você conseguir aplicar isso daí na sua vida, né? E no começo, quando você estiver aí fazendo essa transição entre o castigo e a consequência, para você não confundir, é muito importante que você siga esse passo a passo à risca, né? E se você ficar na dúvida se é castigo ou consequência, passa por esse checklist que você vai conseguir entender se vai dar certo ou não. E essa consequência lógica, ela não vai ser usada para qualquer situação. Então, presta atenção aí na primeira regra. A primeira regra é: você tem que combinar a consequência antes com seu filho. Então, você tem que revelar a consequência com antecedência. Então, a criança, ela precisa ser avisada o que vai acontecer com antecipação, para que ela tenha a oportunidade de decidir sobre aquele comportamento que ela tem que ter. Então, no caso seria assim: filho, se você ficar jogando o brinquedo no chão, ele vai quebrar e eu não quero que ele quebre. Se você continuar, a mamãe vai ter que guardar esse brinquedo seu. Tudo bem? Porque eu não quero que ele quebre. Então precisa conversar muito, explicar várias vezes para essa criança e entrar essa explicação na rotina, mostrando o que vai acontecer, para que eles estejam cientes. Não faz sentido você nunca ter dito para o seu filho que ele não pode, não sei, deixar a toalha em cima da cama, e aí simplesmente ele deixou a toalha em cima da cama e você fala para ele assim: você não devia ter deixado a toalha em cima da cama, mas você combinou isso antes? Você explicou para ele por que não devia deixar a toalha em cima da cama? Por que ele não devia jogar o brinquedo? Porque tem que ter sido combinado antes. A criança tem que saber, para que funcione, precisa ser avisado com antecedência a consequência para aquela criança, certo? Regra número 2. A live vai ficar salva só no YouTube, certo? Não vai ficar salva aqui no Instagram, só no YouTube. Então a regra número 2, ela vai ser referente, ela tem que ser referente e relacionada ao problema. Ou seja, né? Tem que ter relação de causa e efeito. Então, se você jogar o brinquedo, eu vou desligar a televisão. Não faz sentido, então é punição. Tem que ter relação de causa e efeito. Então, se você jogar o brinquedo, eu vou precisar guardar. Tem relação o brinquedo com parar de brincar porque vai quebrar. Certo? A regra número 3, vamos lá, são 5. A regra número 3 é que tem que ser razoável. Tem que ser razoável. Então, se o seu filho não desligou a televisão, você vai dizer pra ele assim: olha, filho, já que você não desligou a televisão, eu vou te deixar 30 dias sem assistir televisão. Isso não é razoável. A sua criança não desligou uma vez. E na primeira vez que você foi fazer a punição, você deixou ele 30 dias. Isso não é razoável. Então, o que deveria ser feito? É só uma sugestão, tá, gente? Cada um vai aplicar isso na sua vida da maneira como achar melhor. Mas o que seria razoável nesse caso? Então, eu vou deixar o filho, né? Vou deixar o meu filho perder o privilégio de assistir essa televisão por 2 dias. Então, ele não vai assistir desenhos. Meu filho estava assistindo desenho, combinei para ele desligar, ele não quis. Então, eu vou deixar ele 2 dias sem assistir desenho. Ou, dependendo do tamanho da criança, isso seria demais para ele. Também não seria razoável quando a criança é muito pequena e está habituada a assistir desenho. Mas, o que você pode fazer? Filho, então já que você não desligou na hora que a mamãe pediu, então eu vou deixar você hoje, você não vai mais assistir o seu desenho favorito. Qualquer desenho que ele gostar. Então hoje você não vai mais assistir o seu desenho favorito. Você pode assistir outros desenhos, mas o seu favorito você não vai assistir. Então tem que ser razoável. Porque dependendo do tamanho da criança, dependendo da maturidade da criança. Então, se você fala para sua criança que você vai deixar ela 30 dias sem assistir desenho, nem você vai conseguir aplicar isso. Nunca prometa. Essa regra, assim, vamos fazer um parênteses, uma regra extra, regra bônus no meio. Nunca, jamais
prometa alguma coisa que você não pode cumprir. Porque isso tira totalmente a sua autoridade com a criança. Então, se você vai prometer alguma coisa, por favor, cumpra. Pense antes de dar aquele comando para sua criança. Porque se ela não fizer, você tem que cumprir. Essa é a regra número 1 de todas as coisas que eu posso ensinar para vocês. Isso eu aprendi com a minha mãe. Foi isso que fez a minha diferença quando eu comecei a lidar com as crianças lá em 2008. Lá em 2008, regra básica. Quando você prometer, cumpra. Certo? Vamos voltar. Então, tem que ser razoável, certo? Então, isso, 30 dias não seria razoável, seria muito incoerente. E vamos à regra número 4. Tem que ser respeitoso, né? Então, se você diz pro seu filho bem assim, olha, filho, se você não guardar os seus brinquedos, eu vou jogar tudo fora. Isso aí, tudo no lixo. Isso aí não é nem um pouco respeitoso. E aí tem um outro ponto que eu quero deixar claro para vocês. Por exemplo, se você usa bem assim, filho, se você bater no seu irmão, eu vou te bater. Tem relação, não tem? Porque ele bateu no irmão, então eu posso te bater. Já que você bateu, eu bati. Mas aí tem um problema. Isso tá relacionado, mas não é respeitoso. Não é nada respeitoso, não é verdade? Então tem que respeitar a criança e a integridade física dela, o psicológico e emocional, para que funcione e a criança realmente aprenda. E a regra número 5 é a minha preferida, foi a que eu falei para vocês que era a minha preferida, e eu vou explicar isso recapitulando, para ficar bem claro para vocês qual é a regra número 5. Então, vamos lá na situação. Filho, você não cumpriu o nosso combinado de desligar a televisão. Então, você tá me mostrando que você ainda não tem maturidade de arcar com a sua palavra. Então, você vai ficar 2 dias sem ver desenho, ou então você vai ficar 2 dias sem ver o seu desenho preferido. Quem sabe, da próxima vez, você faça uma escolha melhor e cumpra com a sua palavra na hora que a mamãe pedir para você desligar. Então, percebem que assim a gente está construindo uma habilidade super importante na criança, na vida dessa criança, né? Que é ensinando ele a manter a palavra. Portanto, isso é útil. É a regra número 5. E é a melhor de todas. Se você está fazendo qualquer coisa com a sua criança e aquilo ali não vai ser útil como aprendizado, como desenvolvimento para a criança, não faça. Não faça. Então, tem que ser útil, né? Que é a última condição que a gente tem para ser uma consequência lógica. Então, é útil porque a criança vai estar aprendendo que na próxima vez ela vai pensar 2 vezes antes de não cumprir a palavra dele. Então, você pode ter certeza que quando você começar a aplicar a consequência na vida dessa criança, ela vai aprender. Então, se eu não coloquei o casaco, eu tô com frio. É uma consequência. Então, da próxima vez, essa criança vai sair e vai lembrar do aprendizado que ela sentiu frio e que ela vai precisar levar o casaco. E aí, nem sempre, né, a gente vai ter uma ideia do que fazer na hora que a gente precisar aplicar uma consequência, né? Qual que é a consequência lógica para isso ou para aquilo outro? Não é toda situação que ela vai se encaixar. E aí, isso não vai ser um processo simples, né? Você não vai começar de um dia para o outro conseguindo já ter essa mente, essa visão, né? Você vai precisar de tempo e por isso que essa checklist que eu passei aqui para vocês é muito, muito importante, né? E como eu disse, lá no meu curso eu ensino pelo menos 20 maneiras antes dessa, né, de você colocar limites, antes dessa. Esse é o último recurso que eu ensino, justamente porque os pais confundem muito, né, e tem essa dificuldade na hora de entender essas diferenças. Então, toma muito cuidado para você não fazer com que essa consequência seja uma forma de castigo disfarçado. E aí, se você não encontrar essa consequência lógica, né, de uma determinada atitude que você teve, que seu filho teve, provavelmente essa não vai ser a ferramenta que você vai usar. Se você procurar e não encontrar, provavelmente você não vai usar essa ferramenta, não seria a melhor. E aí, a dica extra, bônus que eu te dou é: procurei uma consequência e não tô achando uma consequência para lidar. Se você ainda não tem outros recursos, se você ainda não tem outras formas de lidar, o que você tem que pensar? Foco
na solução. Eu falo foco na solução. Então, o que você tem que fazer? A Aninha tá dizendo aqui, olha, muitas vezes eu falo para jogar os brinquedos no lixo. Então, mas aí não tem solução. A criança não aprende com isso, né? Então, qual que é o foco na solução? Como que eu vou ensinar o meu filho a guardar o brinquedo? Então, usa uma brincadeira, fala para ele assim, filho, olha, vamos ver quem guarda os brinquedos mais rápido? Isso ele vai aprender. É assim que ele aprende. Não é você dizendo pra ele assim, olha, eu vou jogar no lixo. Eu vou jogar no lixo. Porque no lixo ele não vai aprender nada. Ele vai falar assim, meu Deus, quando eu não guardo os brinquedos, a minha mãe joga meus brinquedos no lixo. E eu não quero que ela jogue meus brinquedos no lixo. Então ele não aprendeu a guardar porque a casa tem que ser organizada. Ele aprendeu a guardar porque senão você vai punir ele jogando tudo fora. Entendem a diferença? Oi, Johanna! Então isso é muito diferente, muito diferente. E alguém aqui perguntou sobre o cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento é a mesma coisa que o castigo. Porque o cantinho do pensamento a criança não vai pensar. A criança não vai pensar. A criança simplesmente chega lá e ela tem aquelas 4 reações que eu expliquei pra vocês antes, né? Ela vai ficar ressentida. Ela vai querer dar o troco em você, ela vai querer revidar, e mesmo se ela quiser recuar, ela vai recuar pelos motivos errados. Igual a criança que vai guardar os brinquedos pelos motivos errados, porque vai ser jogado no lixo. Então você não ensinou, você puniu. Entenderam a diferença? O cantinho do pensamento é a mesma coisa. Existe o cantinho da calma. O cantinho da calma já é outra coisa. É um cantinho que você não manda a criança. Por que o cantinho da calma é diferente? Porque o cantinho da calma, você não manda a criança ir, você convida a criança. E quem faz parte, como eu posso dizer, quem implementa o cantinho da calma é o seu filho. É o seu filho que vai decorar, é o seu filho que vai escolher o local. E ele tem que ter entendimento de que aquilo não é um castigo, o cantinho da calma. Então, quando ele tiver um pouco mais, quando ele estiver um pouco nervoso, com raiva, alguma coisa, quando a criança tem entendimento já, aí você pode falar, filho, eu tô vendo que você tá bastante nervoso agora, você quer ir pro cantinho da calma? Você quer ir para aquele cantinho que para se acalmar um pouco, para se acalmar, não para pensar, porque a criança não vai pensar. Então ela vai se acalmar. Entenderam a diferença? Então é muito diferente. Eu ensino como fazer isso também lá, de uma maneira um pouco mais elaborada. Então, eu espero que você tenha aqui gostado do conteúdo até agora. E antes de finalizar aqui a live, eu queria dizer que quem tá aqui na live até o final, quiser o e-book dessa aula com o passo a passo, após acabar essa live aqui, eu vou postar uma foto lá no meu Instagram, no @mãesqueinspiram, para quem tá me vendo em outra rede. E esse conteúdo, basta você comentar lá, comenta embaixo dessa foto que eu vou postar aqui após a live. O que você achou? Se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, comenta o que você aprendeu aqui nessa live, porque isso vai ser bom pra mim, né? E eu quero seu feedback. Porque eu quero saber se você gostou, eu quero saber se você curtiu esse conteúdo, se fez diferença pra você. Então a gente tem muitas oportunidades de transformar, né, os nossos filhos em adultos que serão melhores do que nós. Então a gente sempre tem que querer isso. Então a gente pode ser a inspiração para o nosso filho. A gente pode despertar em nós que somos mulheres, que somos mães, que somos donas de casa. A gente pode inspirar todas as pessoas que somos tudo, né? A gente tem o nosso trabalho, então a gente pode inspirar as outras pessoas, a gente pode inspirar que as outras pessoas sejam melhores, né? A partir do nosso exemplo. E é assim que os nossos filhos realmente aprendem. Então desperte essa inspiradora que tem dentro de você. Você pode ser muito mais e o seu filho pode ser muito mais se ele aprender com você. Então, agora é a hora de você treinar isso daqui. E se você quer o e-book, basta você comentar embaixo dessa minha foto lá o que você aprendeu aqui na aula, certo? Então, olha, um beijo e eu te espero na próxima quarta às 20 com mais um tema aqui para te ajudar. Um beijo e fiquem
com Deus. Até a próxima. Tchau!